Já viu aí, nós temos aí o módulo 3, a aula 1 do discipulado, e iniciando aí o plano da redenção. Nós vamos trabalhar 5 módulos, né? Já trabalhamos quem é o homem, trabalhamos um pouco de quem é Deus, e vamos iniciar agora o plano da redenção. Depois trabalharemos a santificação e, finalmente, a glorificação. E espero que você esteja preparado e peça a Deus para aproveitar o máximo das aulas, dos estudos, para que você seja edificado, desafiado com a palavra do nosso Deus. Vamos para o nosso texto? O texto básico é Gênesis capítulo 3, versículos 8 a 15. Eu quero chamar a igreja para ler comigo, eu vou ler junto aqui no microfone, para aquele que está em casa, que só está em casa porque não pôde estar aqui, não pode estar aqui, né? Do contrário, estaria com a gente, creio eu, para que ele possa ouvir também a leitura da palavra. Gênesis capítulo 3, versículos 8 a 15, eu convido a igreja a ler comigo em voz audível, com muita disposição, como uma expressão de adoração ao Senhor. Leamos. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isto que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Muito bem, nós vamos depois aprofundar um pouco mais a respeito desse texto, mas só para a gente ver, nós já vimos a respeito de quem é o homem, e quando nós vimos um pouco daquilo que a Bíblia revela sobre quem é o homem, isso é desesperador, porque a Bíblia vai revelando e você vai comparando o que a Bíblia diz e a história, aquilo que é na história, a gente fica realmente assim, desesperado de quão grande ou a extensão ou a abrangência da maldade do coração do homem. E aí, quando a gente compara com o segundo módulo, que é quem é Deus, vendo apenas um pouquinho dos atributos de Deus, nem todos aqueles que nós temos como conhecidos, a gente não explorou, quanto mais explorar Deus, nós não conseguiríamos de forma alguma, mas, como diz o mineiro, um tiquinho de Deus revelado já deixa a gente realmente estupefato de grande alegria e maravilhado com a grandeza e a glória dele. E agora, então, comparando essa questão relacionada à pecaminosidade do homem, quem é o homem, e agora vendo quem é Deus, nós vamos falar sobre esse maravilhoso plano da redenção. E para isso eu quero que você pare comigo, que você pense comigo um pouquinho sobre essas questões. A gente vai trabalhar aqui mais diretamente algumas definições, porque hoje é uma aula mais abrangente um pouco.
Depois nós vamos começar a trabalhar um pouco sobre algumas passagens que revelam o Messias no Antigo Testamento, para só depois a gente ir para o Novo Testamento, principalmente nos primeiros capítulos de Romanos, para a gente trabalhar no plano redentivo, porque você tem uma carta que trabalha muito detalhadamente o plano da redenção, são os capítulos de Romanos. E a gente então vai trabalhar um pouquinho na forma mais geral hoje, e depois a gente vai fechando em alguns temas importantes do Antigo e também do Novo Testamento. Bom, quando você pensa no plano da redenção, a pergunta é: o que é redenção? Qual o significado de redenção? Redenção, o termo usado aqui é a mesma coisa de resgate ou libertação. É o grego apolitrosis. E a imagem que tem por trás dele, quando você pensa nessa questão de redenção, o termo usado do original, é uma imagem que traz uma característica de alguém que está libertando, pagando, comprando um escravo ou até mesmo outro prisioneiro qualquer, pagando o seu resgate para dar-lhe liberdade. Isto é redenção. Quando nós pensamos então que Cristo nos redimiu, significa que pagou o preço da nossa culpa ou da nossa prisão. Mas é importante a gente pensar aqui que quando nós pensamos nessa libertação oferecida por Jesus a nós, não está dizendo de uma libertação de Satanás. Embora você seja liberto do domínio de Satanás, mas a redenção tem a ver com a libertação da ira do Pai. Então nós somos libertos por Deus, libertos da ira do próprio Deus. Então Deus nos livra da sua própria ira. Nós estamos devendo ao Senhor, nós estamos direcionados para a perdição, e essa perdição vem como a ira de Deus, e esse próprio Deus então promove esta redenção. O próprio Deus nos transforma. Agora, a segunda pergunta é justamente esta: a redenção foi necessária? E se foi, por quê? Nós temos no texto lido 3 perguntas muito pertinentes. A primeira pergunta, podem ler aí, por favor? Acho que ficou pequenininho lá, por quê? Deu alguma coisa na hora de transmitir. Eu não sei qual a razão lá, mas o meu aqui está bem grandão. Deve ter sido na hora de jogar para lá e desconfigurou, né? A primeira pergunta, ela se encontra no versículo 9. O versículo 9, o Senhor chama o homem e lhe pergunta: onde estás? Onde estás? A segunda pergunta se encontra no versículo 11, quando Deus pergunta: quem te fez saber que estavas nu? E a terceira pergunta está no versículo 13: que é isto que fizeste? São 2 perguntas direcionadas a Adão e a terceira direcionada a Eva. Então, dentro dessas perguntas, nós teremos algumas coisas importantes para a gente trabalhar aqui. Primeiro, a pergunta quando Deus faz, onde você está, significa que Deus está falando assim para Adão: você não está mais aqui, você não está mais comigo. É uma pergunta didática, é uma pergunta para a consciência. Sem dúvida, esta foi a pergunta que Deus fez para escancarar, para mostrar a Adão, para que ele mesmo chegasse à conclusão
de que o pecado que ele cometeu, tinha realmente recebido a punição, e ele agora estava fora da comunhão de Deus. Havia perdido a comunhão com Deus. Embora estivesse ali presente. Claro que Deus tomaria conta, mesmo se ele se escondesse num lugar mais absurdo, Deus saberia onde ele estava. Mas ele escondeu de Deus no jardim de Deus. E ali no jardim, como você vê aqui no versículo 8, 9, ele escondendo de Deus ali, mesmo Deus sabendo e estando próximo, Deus diz: você está aqui, mas não está comigo. Esse é o mal causado. É isso que o pecado causou, que nós já estudamos a respeito de quem é o homem, nós trabalhamos a respeito disso. Então a pergunta onde estás não é uma pergunta como um crente comediante falou que Deus tem humor, porque Deus estava falando onde você está, mas Deus não é onde para ele. É fazendo brincadeira com uma coisa tão séria, tão grave. Porque essa pergunta, ela não tem para trazer dúvida se Deus não estava sabendo onde ele estava. A questão era para que ele tomasse conhecimento de que ele não estava mais em comunhão com Deus. Ele não estava mais na presença de Deus. A segunda pergunta: quem te fez saber que estavas nu? A questão é: você agora tem medo de mim. Veja bem, Deus criou o homem à sua imagem, à sua semelhança, se relacionou com o homem, criou a mulher do homem, que também é a imagem e semelhança de Deus, e eles agora têm um relacionamento perfeito com Deus, eles têm um momento com Deus, e o pecado tira esta comunhão deliciosa e coloca medo. As pessoas agora têm distanciamento de Deus, querem ficar longe de Deus, tentar esconder-se de Deus. Aqui neste momento, quando ele peca, ele perde a sua posição real, no sentido de não mais ser um representante, um vice-regente, porque Adão recebeu a responsabilidade do governo da terra. Deus fez o homem um pouquinho menor do que Deus, no sentido de que o homem não é como os animais, os animais. E isto me faz lembrar, é por isso que nós não podemos chamar os animais de filho. Vai com a vovó, vai com o vovô, com o titio, mamãe está aqui, papai está aqui. Por que não? Porque nós não somos animais. Nós somos criados à imagem de Deus. Nós recebemos de Deus uma autoridade sobre a criação. E agora, no pecado, ele tira isso, ele afasta isso. Então, essa posição de vice-regente fica maculada. A relação com o rei foi rompida, com o rei supremo. Por isso ele pergunta: quem te fez saber que estavas nu? Ou seja, você obedeceu a outro, você agora está num outro senhor, num outro meio. E agora ele vai para a terceira pergunta, mostrando para Eva, dirigindo-se a Eva, e a pergunta é: que é isto que fizeste? E aqui nós temos então você me desobedeceu. A pergunta é para que Adão fale assim, a Eva diz assim: nós desobedecemos. É uma pergunta-resposta, é uma pergunta que já traz a resposta consigo. E isto provoca, é para provocar em Eva e em Adão a confissão do pecado. É para que eles tomem consciência e confessem o pecado, que agora já não está mais na submissão a Deus, mas submeter a outro. E uma questão deliberada. Ele, o próprio homem, quis fazer assim. Então ele substitui a sua relação ou o seu relacionamento em que ele tinha obediência com Deus e passa a ter agora uma obediência a uma outra força. Então essas são as três
perguntas que são muito pertinentes para a gente entender a questão de como Deus promoveu isso, e isso tem a ver com o restante de todo o estudo. Mas no versículo 14, na parte A, você tem uma palavra dirigida à serpente, a Satanás. Visto que isto fizeste. Vamos voltar um pouquinho. As duas perguntas feitas para Adão e na terceira para Eva, ambos sempre se esquivem da resposta que Deus deseja. Sim. Transfere a responsabilidade. É por isso que as perguntas são feitas. Sabe quando você vai apertando para ver se a pessoa... você tem de falar agora, hein? Para chegar a esta conclusão e confissão. E é justamente isso. Sempre o pecado rompeu totalmente. E isso tem resquícios até hoje na nossa vida, depois de convertidos ainda. E qual que é o resquício disso? É que nós achamos 2 horas de culto, horas demais, tempo demais. Mas não achamos isso num campo de futebol, ou em frente à televisão, ou em frente ao celular. Nós ficamos numa sala de aula, parte boa do dia, mesmo não gostando muito, mas fazemos, e fazemos com mais facilidade do que um tempo na igreja. Por quê? Porque nós temos umas dificuldades de relacionamento com Deus, por causa da queda. É claro que nós já melhoramos isso, porque Jesus melhorou nossa vida, mas isso ainda existe, o lado natural que pende para isso. Então, como o pastor Natanael disse, sempre as perguntas feitas, e eles sempre transferindo. Como nós temos aqui sempre a questão relacionada à síndrome de Adão, né? Que a culpa sempre é do outro. Ô fulano, Brenda, subiu da igreja, Brenda? Volto mais não. Por quê? A Thalita não falou boa noite comigo. A culpa da decisão da Brenda é culpa da Thalita. Não me deixaram fazer isso. Ou falaram isso com meu filho. Sabe o que eu acho interessante? Pegando aqui só esse gancho aqui. Eu tenho um amigo. Ele era pastor e depois ele acabou sendo exonerado, não por questões de prática pecaminosa, mas ele acabou sendo exonerado, e ele abriu uma aula de jiu-jitsu. Maitá? Esse trem aí. Esse negócio aí de luta. Aí ele falou assim, sabe qual é a diferença? A diferença é que se na igreja eu falasse assim, fica quietinho, os pais saíam de cara birrada. Hoje eles pagam para bater no filho dele. E tem uma coisa, a disciplina. Fica quieto, senão você está fora. O pai, tá certo. Agora, na igreja, se falasse isso, pronto, aí ficava bicudo e saía. Olha a que ponto chegou. E ele falou, e realmente é bem parecido com isso, sim. Não toque no meu filho. Mas lá ele pode apanhar, tem disciplina, você leva, você paga e ainda está feliz da vida. Agora, se alguém na igreja falar para o seu filho ficar quieto, aí o bico cresce, né? O bico cresce. Então vamos lá então para a afirmação dada à serpente agora, no versículo 14, no início. Então o Senhor Deus disse à serpente, visto que isto fizeste. Bom, quando você tem essa afirmação, você tem aqui algo muito especial, porque neste momento Deus determina o primeiro e grande opressor. Então ele identifica a fonte daquilo que traz como quem engana, quem instiga, quem promoveu. Ele não é o culpado, não é ele que colocou a maldade no coração da Eva e depois de Adão, mas ele instigou, ele conduziu a desobediência. E agora Satanás passa a ser o principal oponente de Deus em tudo. Uma necessidade
de reversão, de queda, foi surgida e apresentada agora. Uma vez que aqui é o início da queda, então, a partir daqui, nós vamos promover a restauração, inclusive dos efeitos dolorosos do pecado. Então, aqui está dizendo que Satanás é o principal oponente, e dentro deste enunciado, a gente vai ter agora algo muito interessante que você precisa acompanhar comigo. Primeiro, uma esperança em meio ao caos. Quando você estuda mais profundamente esse texto, você fica muito encantado com ele. Primeiro, você tem a expressão ferir o calcanhar e esmagar a cabeça. Está no versículo 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este, o descendente da mulher, te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O que isso significa? Bom, a maldição seria executada num contexto de hostilidade, de inimizade entre a descendência de Satanás e a descendência da mulher. Só que na descendência da mulher, você tem dois grupos estabelecidos que vão diferenciar. E esta descendência da mulher, ela experimenta dessa hostilidade colocada por Deus entre a força do mal, Satanás, e o próprio Senhor. Ele está dizendo que há um abismo que agora entre Satanás e Deus, intransponível para Satanás. Significa que Satanás não tem a oportunidade do arrependimento. Eu, certa vez, fui abordado por uma pessoa na minha sala, e ela disse que, para ela, se Satanás se arrepender, Deus vai abençoá-lo, vai salvá-lo. Ele não vai se arrepender. Por quê? Porque está escrito. Está escrito que não vai se arrepender. Para ele e para os seus anjos, os demônios que o seguiram, seus demônios, está selada essa condenação. Então nós temos aqui um abismo intransponível entre Deus e Satanás. E isto é algo que nós vamos ver. O que tem a ver de esperança nisso? Veja, a gente tem aqui o final da maldição. Por isso um desenvolvimento progressivo. Quando fala a semente do tentador e a semente da mulher, devido à inimizade mútua, eles estariam ferindo-se mutuamente. Vamos pensar um pouquinho aqui? Vamos lembrar aqui o que aconteceu logo em seguida? Logo assim que Adão e Eva saíram, foram expulsos do jardim, e Adão coabitou com Eva, e ela gerou Caim, depois gerou Abel. O que aconteceu? Caim matou Abel. A questão aqui não é diretamente uma ação de Satanás contra Deus, mas uma ação de Satanás e dos seus agentes, com demônios e pessoas que também faziam parte dos filhos dos homens, A semente do tentador e a semente da mulher, devido à inimizade mútua, estariam brigando quando você vai para a questão do Egito, por exemplo. Quando Faraó ordena que os machos recém-nascidos deveriam ser executados pelas parteiras. Você tem isso ao decorrer da palavra, da Bíblia, você tem problemas gravíssimos de relacionamento entre duas gerações que são totalmente controversas. Você tem outro assunto, Israel. Israel chegou e disse para os edomitas, acho que é edomita mesmo, não vou lembrar agora, acho que é ele sim, deixa a gente passar aqui, a gente paga a água, a gente paga a comida, só para a gente passar. Não passa não. Então essa guerra que há até hoje tem a ver com esta maldição herdada. Veja, por que há uma esperança em meio ao caos? Porque ele está falando que tem uma outra geração.
E esta outra geração recebe misericórdia e graça como povo de Deus. Como povo de Deus. Quem se lembra do registro bíblico de quando se começou a se curvar diante de Deus? Qual filho de Adão que é chamado? Se vocês não falarem, eu vou dar só 7 minutos para vocês terminar. 7, né? 7 é o filho chamado o Filho de Deus. A linhagem de Sete, da onde nasce a semente única para a salvação, que é Jesus Cristo. Mas nesta progressão em que vai essa luta e essa batalha, Satanás será, sim, no último tempo, esmagado. Ele já foi no sentido do agora já e ainda não. Na cruz, ele recebeu a pancada na cabeça para ser esmagado, que tem um efeito para ser consumado no retorno de Jesus. Quando então ele será totalmente eliminado do seu poder, do poder dado a ele. Será retirada a autoridade e ele será lançado juntamente com o restante. Então essa é a diferença. Esta é a diferença no juízo final. Se você quiser falar ou perguntar, fique à vontade, tá bom? Dentro disso, nós temos aqui uma esperança proclamada dentro do versículo 15. Dentro do que nós já falamos até agora. Primeiro, na soberania de Deus. Segundo, na graça de Deus. E terceiro, na justiça de Deus. Vamos então para o primeiro, a soberania de Deus. Nesses versículos que nós lemos, Deus se apresenta a Adão e Eva como soberano. Primeiro, na sua imutabilidade. Eu faço uma pergunta a você agora. A queda afetou a Deus? Não. Mudou alguma coisa de Deus? Não. Diminuiu a glória de Deus? Não. Diminuiu o poder de Deus? Não. A única coisa que mudou foi no homem mesmo. Então Deus se tornou ou continuou no seu estado de imutabilidade. Então ele é soberano, e quando ele vai mostrando o seu domínio, diz assim: eu sei o que você fez, eu quero que você confesse, e eu estou aqui para te buscar. Ele está dizendo sobre o domínio que ele tem, não perdeu esse domínio, a soberania. Segundo, na busca dos pecadores. Gente, o único que é capaz de ser ofendido deliberadamente e ir atrás. Já parou para pensar nisso? Pense em alguém que não queira você dar tudo para ele. Tudo. A pessoa não tem condições de trabalhar, não tem dinheiro, e você dá alimento, dá dinheiro, paga plano de saúde, dá um veículo para ele andar, manda buscar, faz aquilo, e de repente o cara vai: não, eu vou sair, e vai morar na rua. Aí você vai atrás dele. É mais ou menos isso que Deus fez. Então Deus é soberano e ele toma a iniciativa de ir até Adão. E isso acontece lá no jardim. E lá no jardim ele já vai, e essa mensagem, que ela é uma mensagem de esclarecimento, de condenação por causa do pecado, tem no seu cerne a esperança para Adão e Eva, ou seja, de trazer novamente. Na provocação da confissão. Onde estás? Quem te fez saber? Que fizeste? Provocando em Adão e Eva. E é interessante, Natanael, você falou aqui, porque inicialmente Adão começa a sempre
e Eva também, né, a desvencilhar-se, e se é para acusar outro, Adão fala que foi a mulher, a mulher fala que foi a serpente. Só que depois você tem na história algumas coisas que são importantes, porque nesse chamado, logo em seguida, quando nasce o primeiro varão, se você ler aqui, está muito claro sobre o nascimento. Olha o versículo, capítulo 4. Coabitou o homem com Eva, sua mulher, esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. A ideia por trás aqui é, ela creu na promessa. Ela até possivelmente tem achado que Caim pudesse ser o varão. Mas ela creu na promessa do versículo 15. Então Deus vai, e Deus agora promete, Ele providencia a restauração. Sabe, não é assim, eu vou dar se você quiser. Ele não diz assim: olha, o meu prometido, a santa semente, vai nascer se você quiser. Não, ele vai nascer e ele vai derrotar Satanás. Ele vai esmagar a cabeça. O domínio de Deus, se você olhar os versículos até o 19, ele vai dizer assim: olha, a mulher está amaldiçoada com isto. O homem com seu suor na terra amaldiçoada. Então ele tem domínio. Então esse texto revela que Deus, mostrando para Adão e Eva que ele tem domínio, ele continua sendo o dominador, o Senhor. Mas nós temos também, dentro que nós colocamos aqui, a graça de Deus. Quando Deus vai até Adão, é um ato de graça. Quando Deus fala para a serpente, quando Ele diz para a serpente o que vai acontecer com a serpente, isto é uma mensagem de esperança para Adão e Eva. Porque quando Ele diz que da semente da mulher nascerá um, Ele está mantendo a mulher como a geradora. Significa que a mulher vai continuar gerando. E se ela vai continuar gerando, ela vai continuar viva. E se ela vai continuar gerando e viva até nascer um, para vencer, para derrotar, então isto é amor de Deus pelos rebeldes. A gente não tem noção do que a gente faz com Deus. A gente não tem noção do que a gente faz com Deus. Deixa eu só analogizar aqui. Vamos lá. Imagine uma pessoa casa-se, e aí o cônjuge vai lá e trai. Aí o outro cônjuge que não pecou vai até ele, traz ele de volta. Não, eu errei. Então, está perdoado. Na semana seguinte, a mesma pessoa está no mesmo erro. Aí aquele mesmo vai lá de novo e busca de novo. E confronta. Não, estou arrependido. Perdoa. Aí daí a pouquinho, está perto, aí ele olha para uma outra pessoa e começa a flertar com aquela pessoa, perto da pessoa, do cônjuge. Aí ele chama atenção, arrepende, perdoa. Sabe, nós parecemos com Deus essa pessoa que não para de fazer isso. E Deus está sempre nos agindo isso. Ele mostra dentro do próprio Gênesis 3:15, no abrandamento. Por quê? Porque Deus podia fazer na hora Adão e Eva não só morrerem fisicamente também, mas lançá-los na condenação eterna. Como é que Deus abranda esta maldição? Deus abranda essa maldição quando, para você e eu vivermos, Ele nos dá alimentação, nos dá um clima bom, nos dá tantas coisas boas para a vida.
e nos dá oportunidades. Isto é o abrandamento, porque ele não ministrou totalmente. Nós vamos pegar depois, lá em outras aulas, Romanos 3, quando Paulo fala assim, Deus deixou impunes, Deus teve tolerância, naquele tempo, pecados para cobrar em Cristo depois. É o abrandamento. Na execução final, quando ele então derrotar cabalmente Satanás. Tá? E a terceira é a justiça aplicada. Graça aos homens na justiça a Satanás. Quando Deus aplica a justiça a Satanás não é só na condenação eterna. É quando ele submete Satanás, usa Satanás com a sua maldade para fazer acontecer os seus decretos. Sabe, Satanás tem lá a autoridade que Deus deu, mas uma autoridade limitada. E ela vai sendo desenvolvida à medida que Deus vai deixando, e Deus vai usando. Vamos citar um exemplo aqui. Deus estava levantando exército que era dominado por Satanás para vir contra o povo de Israel como juízo. Depois Deus pegava e mandava juízo contra este povo agente de Satanás. Olha o que aconteceu com Daniel. No momento em que você começou a orar, Deus me mandou. Só que eu encontrei o príncipe da Pérsia que me impediu. E o príncipe da Pérsia não era um homem, é forças espirituais. Então, por trás de uma nação ímpia, você tem um demônio, um Satanás está governando. E Deus usa tudo isso dentro do seu propósito. E Satanás tem que ir onde mandar, tem que entrar onde mandar, tem que deixar de entrar onde mandar. E Deus vai governando isso, apontando a sua justiça e dizendo, você pode entrar aqui, mas assim que você entrar, logo em seguida, eu vou penalizar você. E no final, ele jogará Satanás para sempre, para a eternidade. Dentro dessas três vertentes colocadas, a revelação da soberania, da graça e da justiça, Deus trouxe primeiro o conflito mostrado entre o homem e Deus diante do pecado. Mas também ele apontou para uma vitória que era prometida sobre esse próprio Satanás e serpente que lá fez o pecado. Vida plena em morte, em meio à morte. Porque o homem continuou vivo e sendo sustentado por Deus. E há algo muito especial, que é comunhão com Deus e serviço continuados quando deveriam ser parados. Porque Deus continuou usando o povo de Deus. Deus continuou usando, apesar disso, Deus continuou usando. Está tranquilo? Nós olhamos para essa narrativa de Gênesis 3 e olhamos para o nosso contexto hoje. Eu penso assim que quando o homem fica reclamando de sair para trabalhar, quando ele vive murmurando porque a esposa pegou no pé dele,
E dentro de... Para o cristão, preste atenção nisso, hein? Isso é muito importante. Eu tenho visto muitas vezes crentes colocando a culpa em Satanás. Eu caí porque foi Satanás que fez isso. Só lembrando para você uma coisa. Ele, Deus, fez o quê? Nos libertou do império das trevas. A redenção é libertação. Então, se eu estou liberto, fui liberto das forças de Satanás, a culpa do meu pecado é de quem? Minha mesmo. Porque antes eu era escravo das trevas. Mas agora não. Lembra que Paulo falou em Efésios? 3 forças. O príncipe deste mundo, o sistema deste mundo e a minha própria natureza carnal. Quando eu desobedeço o Senhor, eu desobedeço porque eu dei ouvidos à minha natureza carnal, que ao ter Satanás ou o sistema como coadjuvantes e eles apresentam para mim a tentação, eu sou tentado pela minha própria natureza. Tiago que fala isso. Eu não sou tentado por Satanás. Satanás só mostra. Eu não sei se todos aqui gostam de churrasco. O que você acharia, você com fome, alguém lhe mostrar um espeto de picanha até pingando aquela gordurinha assim? Quantas vezes você ouve alguém fazendo uma reportagem, aí por volta de 11, meio-dia, aí mostra um prato, e fala, um prato logo agora que eu estou, né? Aguça a sua vontade de alimentar. Mas se você mostrar para uma pessoa que está morta, vai fazer diferença para ela? Então, se eu morrer para mim mesmo, eu terei facilidade de vencer as tentações. Então, a tentação, quando eu caio, é uma tentação minha e não. Então, a murmuração que você citou aí, a reclamar, né? Mulher reclamar da gente, o homem reclamar da mulher, um reclamar do outro, é sempre uma questão mesmo nossa. E nós estamos voltando a usar essa questão dessa maldição. Embora Cristo já tenha quebrado para nós, mas a nossa natureza tem que ser mortificada. Precisamos saber disso, ok? Vamos lá então para a gente ir fechando. O resultado disso tudo é a justiça aplicada. E quando falo da justiça aplicada, a gente tem ela aplicada em todas as pessoas. Não é só sobre os ímpios e sobre Satanás, não. Primeiro, nós carregamos um pouco dela aqui neste mundo com os problemas causados pela maldição na terra, nas enfermidades, né? No dia a dia, certo? Segundo, mesmo que para a eternidade nós não tenhamos mais culpa, a nossa justiça foi aplicada no nosso Redentor. Não foi de graça, custou caro. Pedro diz que não foi nem prata nem ouro, mas o precioso sangue do Cordeiro eterno. Segundo, a condenação para o tentador. A condenação para o tentador, nós já repetimos bem isso aqui. E terceiro, a condenação para a sua descendência, seguidores e cooperadores. Tem pessoas que são realmente filhas de Belial. São pessoas do mal, pessoas do inferno. Pessoas que só vêm para desgraçar. O que é desgraçar? É tentar tirar a graça, atos sem graça da vida dos outros.
Tem pessoas que tudo que ela faz só é mal. E essas pessoas receberão também o juízo final. Tudo ok até aqui? Para a gente fechar? Bom, então vamos fechar então. Deus escancarou o problema do pecado para que tivéssemos necessidade de um Redentor consciente. Deus buscou o homem caído, fazendo-o entender o seu estado e proporcionando-lhe a oportunidade de confessar. Deus foi instigando para a confissão. Anunciou a mensagem de esperança que mudou o status de Adão e Eva. Ou seja, eles tinham o status de Deus perfeito, estado perfeito com Deus, e agora, com o pecado, eles foram para o outro lado, mas mesmo no outro lado, Deus mantém neles uma possibilidade, nesta promessa do Redentor, de continuar nele sendo glorificado. Proclamou a graça, a misericórdia e a justiça final. O que eu quis fazer aqui foi que nesse texto aqui há uma abrangência de todo o plano da redenção, e agora nós passaremos então para alguns detalhes, principalmente no Antigo Testamento, daquilo que aponta para Cristo, né? O texto mostrando o tipo do Cristo que viria, as próximas aulas. Espero que você tenha se identificado com a semente que faz parte da Santa Semente, para a glória de Deus. Vamos encerrar?